Olá e bem-vindos! Vamos começar com uma palavra que, assim, todo mundo conhece, mas que talvez a gente entenda de um jeito meio limitado, né? Avaliação. Exato. Quando a gente ouve isso, a mente vai direto para, sei lá, prova de escola, nota, meta de vendas. Desempenho no trabalho. Isso. Sempre essa ideia de medir, de quantificar, de dar uma nota. Mas e se a gente estivesse, tipo, medindo as coisas erradas? E se o mais importante num projeto, numa comunidade, não coubesse numa planilha? Essa é exatamente a provocação que a gente vai explorar hoje. Para essa nossa conversa, a gente mergulhou em algumas ideias de um livro chamado Avaliação Qualitativa, do educador e sociólogo brasileiro Pedro Demo. Uhum. E é um material que vira de cabeça para baixo essa nossa noção de que avaliar é só aplicar uma régua e ver o resultado, sabe? Ele nos força a perguntar o que é qualidade afinal. Exato. E a nossa missão aqui é justamente tentar desvendar o que é essa tal de avaliação qualitativa, porque não é só sobre fazer entrevistas em vez de questionários, né? Não, vai muito além. A proposta é bem mais profunda. É sobre como a gente pode enxergar e valorizar a riqueza dos processos humanos que simplesmente as estatísticas não conseguem capturar. Vamos tentar entender a diferença brutal entre uma qualidade puramente técnica e uma qualidade que é, no fundo, humana. E política? Certo, vamos começar a desembrulhar essa ideia então. O material já chega com os dois pés na porta, afirmando que avaliar nunca é um ato neutro. Nunca. Ele diz que a avaliação pode ser e eu cito, exercício autoritário do poder de julgar, o que soa bem pesado. Ou, no outro extremo, pode ser um processo de libertação, uma avaliação emancipadora. Isso muda completamente o jogo, né? Muda tudo. É o ponto de partida de tudo. A escolha não é entre avaliar ou não avaliar, mas sim para que a gente avalia. Qual a intenção? Exatamente. Toda avaliação tem uma intenção. A pergunta que o autor nos obriga a fazer é: o objetivo é controlar? É classificar, ranquear pessoas e projetos, colocando cada um na sua caixinha? Uhum. Ou o objetivo é entender os processos para transformá-los, para que as pessoas envolvidas cresçam, se tornem mais autônomas? A primeira é a avaliação como controle. A segunda é a avaliação como fomento à liberdade. Isso me faz pensar imediatamente no mundo corporativo. Quantas vezes a gente vê aquelas avaliações de desempenho que são puramente para classificar quem vai ser promovido e quem não vai, Pois é. criando uma competição que muitas vezes é tóxica. A pessoa recebe um número, uma nota, mas não necessariamente uma orientação de como ela pode melhorar de fato. É um carimbo. É um carimbo. A avaliação emancipadora, então, seria o oposto disso. Seria um feedback que, de fato, ajuda a pessoa a se desenvolver. Exatamente essa linha de raciocínio. E para entender como construir essa avaliação emancipadora, o autor propõe uma distinção que é, assim, o coração do livro. Ah, legal. A diferença entre qualidade formal e qualidade política. Elas não são inimigas, tá? Mas olham para o mundo com lentes completamente diferentes. Qualidade formal e qualidade política. Ok, isso parece importante. Como ele define cada um? Então, a qualidade formal é a qualidade da técnica, dos meios, dos instrumentos. É sobre o como fazer da melhor maneira possível, com o máximo de precisão, de eficiência. Sei. O livro usa exemplos que são quase brutais de tão claros. Pense na tecnologia para construir artefatos de guerra. Ela pode ser formalmente perfeita, com uma engenharia impecável, cálculos precisos, eficiência máxima. Do ponto de vista técnico, é uma obra-prima. Nossa. Mas ela serve para destruir. Ele vai além. Imagina um manual sobre técnicas de tortura. Credo. Ele pode ser extremamente bem escrito, metodologicamente rigoroso, com um passo a passo claro e eficaz. Formalmente pode ser um texto de qualidade. Mas o conteúdo, o fim a que ele se destina, é uma abominação. Entendi. A qualidade formal sozinha é cega para os valores, entende? Ela se preocupa com a perfeição dos meios, não com a bondade dos fins. É a diferença entre, sei lá, um código de programação elegante e o vírus que ele executa. A técnica pode ser perfeita, mas o propósito é o que define o valor daquilo. Perfeito. Isso deixa o conceito muito claro. Então, a qualidade formal é o como, e a qualidade política seria o para quê. Exatamente.
A qualidade política foca nos fins, nos conteúdos, na substância. É a qualidade que pergunta: isso serve para melhorar a vida humana, para construir uma sociedade mais justa, para emancipar as pessoas? Uhum. Ela não é uma qualidade natural, é uma construção histórica social. O autor chega a defini-la como a arte de viver. Ela está nos relacionamentos, na cultura, no exercício do poder, nos valores que a gente escolhe. Por isso ela é política, porque envolve escolhas sobre o tipo de mundo que a gente quer construir. Entendi. E isso me leva de volta ao exemplo da empresa. Um projeto pode ser entregue no prazo, dentro do orçamento, com todas as funcionalidades técnicas perfeitas. Uma qualidade formal impecável. Impecável. Mas se no final ele não resolve o problema real do cliente, ou se foi feito às custas da saúde mental da equipe, ele tem uma péssima qualidade política. A gente vê isso o tempo todo. Perfeito. Você conectou os pontos. A tragédia de muito do que a gente chama de desenvolvimento é focar obsessivamente na qualidade formal e esquecer da política. É verdade. Construímos hidrelétricas eficientíssimas, qualidade formal, que destroem comunidades inteiras. Péssima qualidade política. Exato. Criamos algoritmos de redes sociais viciantes e perfeitos para manter o usuário na tela. Qualidade formal. Que acabam gerando uma epidemia de ansiedade e polarização. Péssima qualidade política. A grande provocação do livro é que a verdadeira qualidade é a síntese das duas. Ok, então se a qualidade política é sobre os fins, sobre a arte de viver, qual seria a maior expressão dela na prática? O que a gente deveria buscar, então? O livro aponta um caminho. Aponta. E é um caminho bem direto. A maior expressão da qualidade política é a participação. Participação. Isso. E o que é fascinante aqui é como essa ideia redefine um conceito que a gente acha que entende bem, o de pobreza. Como assim? O autor nos convida a fazer uma distinção. Existe a pobreza socioeconômica, a falta de comida, de casa, de acesso à saúde. É a pobreza material, que a gente mede com indicadores. Certo. Mas existe outra pobreza, talvez mais profunda, a pobreza política. E essa pobreza é, em essência, a ausência de participação. É a condição de ser tratado como massa de manobra, sabe? Como objeto nos planos de outras pessoas, sem voz, sem poder de decidir sobre a própria vida. Essa ideia de violência que não sangra é muito forte. É muito forte. Significa que uma sociedade pode ter indicadores econômicos crescendo e, ao mesmo tempo, estar adoecendo politicamente porque as pessoas não têm voz, não se sentem parte das decisões Exato. que afetam suas vidas. É o sentimento de ser um número, uma engrenagem na máquina. Exatamente. É uma mutilação da capacidade humana de ser sujeito da própria história. E é por isso que a participação é o antídoto. Participar é o ato de sair da condição de objeto para a de sujeito. Uhum. E é por isso que ela é o critério máximo da qualidade política. Um projeto não é bom só porque seus resultados numéricos são positivos. Ele é politicamente bom se as pessoas a quem ele se destina participaram da sua concepção, execução e avaliação. Tem uma citação no material que parece capturar a essência disso de uma forma linda. Diz assim: na qualidade, não vale o maior, mas o melhor. Não o extenso, mas o intenso. Não o violento, mas o envolvente. Não a pressão, mas a impregnação. Isso fala muito sobre essa ideia, né? Não é sobre números grandes, mas sobre a profundidade da experiência. Essa frase é a poesia que resume a teoria. Ela mostra que a qualidade de vida não é sobre ter mais, mas sobre ser mais. Ser mais autônomo, ter uma identidade cultural mais forte. Certo. Ter acesso a uma educação que seja mais arte do que técnica. É sobre sabedoria, felicidade. Coisas que a ciência tradicional, focada no que é mensurável, coça a cabeça e não sabe como lidar. Não consegue medir. Não. Qualidade, nesse sentido político, é a conquista da autopromoção, da capacidade de uma pessoa ou de uma comunidade criar seu próprio projeto de vida. Tudo bem, a ideia é incrível, é inspiradora, mas agora vem a pergunta que não quero calar. Isso tudo parece muito bonito, mas também muito subjetivo, quase etéreo. Uhum.
Como é que se avalia a participação? Não dá para criar um participômetro e dar uma nota de 0 a 10. Como a gente transforma essa filosofia em um método? Você botou o dedo na ferida, e a resposta do autor é tão radical quanto a premissa. A regra de ouro é: para avaliar processos participativos é preciso participar. Ah, Não existe avaliação qualitativa de verdade feita à distância, de fora. A avaliação profunda, no fim das contas, se confunde com a autoavaliação da própria comunidade. sei. O avaliador externo deixa de ser um juiz com uma prancheta e se torna um facilitador do processo de reflexão do grupo. Espere um pouco. A avaliação se torna a autoavaliação da comunidade. Então, o avaliador externo se torna quase irrelevante. Como isso funciona sem virar um caos, onde cada um só diz o que quer ouvir? Uma grande sessão de autoelogio. Não é que ele se torna irrelevante. O papel dele muda drasticamente. Ele não traz as respostas, mas ajuda o grupo a fazer as perguntas certas. E para guiar esse olhar, existem sim algumas dimensões, alguns critérios, sabe? Ok. O autor sugere, por exemplo, ao se analisar uma associação de moradores. Primeiro, a representatividade da liderança. Ela foi eleita democraticamente, ela presta contas do que faz, certo? Segundo, a legitimidade do processo. As regras do jogo são claras e justas para todos. Terceiro, a participação da base. As pessoas comuns, não só os líderes, se envolvem, vão às reuniões, se sentem à vontade para criticar. E, por fim, o planejamento participativo. O grupo consegue, junto, identificar seus problemas e criar soluções, ou eles só executam o que vem de fora. Ok, esses são eixos mais concretos. Mas para conseguir enxergar isso, o avaliador precisa estar muito dentro do processo, certo? Não dá para saber disso com questionário. Exato. E aí entram os 3 níveis de envolvimento que o autor propõe, que é um crescendo de imersão. O primeiro é a convivência. Convivência. É o básico. É estar junto, tomar um café, ouvir as histórias, entender o linguajar do grupo. É construir uma relação de confiança mínima. Sem isso, você só vai ouvir respostas prontas. O segundo nível seria a vivência. Certo. O que isso significa na prática? Vivência é o passo seguinte. É ir além da conversa e colocar a mão na massa junto. É participar do mutirão para pintar a escola, ajudar a organizar a festa da comunidade, ir na reunião tensa com a prefeitura. Entendi. É na vivência que você entende as dinâmicas de poder, as alianças, as dificuldades reais. Você aprende mais sobre a comunidade carregando tijolo por 3 horas ao lado dos moradores do que em 10 entrevistas formais. Faz todo sentido. E o terceiro nível, que soa como o mais profundo, é a identificação ideológica. Isso não é um pouco perigoso? Não significa perder a objetividade e comprar o barulho do grupo? É o ponto mais delicado e mais importante. Identificação ideológica não significa virar um militante cego, sabe? Certo. Significa compreender e assumir durante o processo o projeto político daquele grupo. É entender o porquê eles lutam pelo que lutam. É passado, estou ajudando eles para nós estamos tentando construir isso juntos, por estas razões. Entendi. É essa identificação que permite uma compreensão que vai além da superfície. A objetividade aqui não está na neutralidade, que é vista como uma ilusão, mas na transparência de dizer, eu estou olhando a partir deste lugar com este compromisso. Entendi. É um processo de imersão total. E se o processo é esse, o resultado final não pode ser um relatório frio cheio de gráficos. O que seria, então, a entrega final dessa avaliação? Um poema? Quase isso. A sugestão é que a forma de expressão mais honesta e adequada seja o depoimento, o testemunho. Um testemunho. Uma narrativa, uma transcrição da vivência do avaliador participante. É subjetivo. Sim, e o livro assume isso sem medo. A validação não vem de uma suposta objetividade, mas da honestidade do relato e, principalmente, da abertura para o diálogo. O depoimento não é a palavra final, é um convite para que outros, especialmente a própria comunidade, discutam, contestem, concordem, adicionem suas próprias perspectivas.
A verdade não é um objeto a ser descoberto por um especialista, mas uma teia a ser tecida por todos. Uau! Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Se eu fosse resumir nossa análise, diria que a grande virada é entender que a avaliação é sempre um ato político, nunca neutro. Sempre. E a partir daí, a gente aprendeu a separar a qualidade formal, a perfeição técnica, dos meios da qualidade política, que olha para os fins, para o conteúdo, e que tem na participação seu valor mais alto. Exatamente. E vimos que para conseguir avaliar essa dimensão da participação, o único caminho é participar. É um processo de imersão que passa pela convivência, se aprofunda na vivência e se consolida na identificação com o projeto do grupo. Certo. A avaliação se transforma em autoavaliação e a intensidade da experiência se torna mais importante que a extensão dos dados. O resultado não é um veredito, mas um testemunho que abre o diálogo. Para encerrar, então, fica uma provocação que o próprio material inspira. O autor alerta que, por ser um processo tão delicado, muitas coisas que se autodenominam avaliação qualitativa acabam caindo no amadorismo, na banalidade. Vira só um discurso bonito, né? Exato, sem prática. A reflexão que fica, então, é, pensando nos nossos próprios espaços, uma equipe de trabalho, um projeto, o condomínio, qualquer grupo, o que mudaria se a gente parasse de avaliar só as métricas de eficiência? O que aconteceria se a gente começasse a priorizar a qualidade da participação, do envolvimento real das pessoas, da criação conjunta? O que a gente descobriria se a pergunta principal não fosse mais foi eficiente, mas sim foi participativo, foi humano? Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.